Bom, então, aqui, compartilhando a missão, né, a gente está falando que o nosso objetivo é isso, é poder trazer essa visão, né, de melhores práticas aí na gestão empresarial para vocês, né, e é para vocês que a gente está construindo justamente essa ponte, né, que vai unir a gente aqui para o que vocês precisarem, para a gente poder ajudar, dar suporte, dar mentoria, o que vocês precisarem, a gente vai estar junto. A ideia é fortalecer o quê? Eu não quero que vocês fiquem dependentes de mim, né? Então, a ideia é que a gente faça, a gente use este canal para ele ser o fortalecedor das competências em gestão e, assim, potencializar da melhor forma aí os seus recursos. E quando a gente fala de recursos, a gente está falando de recursos financeiros e recursos humanos, né? Porque uma hora o corpo vai reclamar, e aí o risco do burnout é alto, né? Então, a gente, de pegar uma estafa aí, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, acho que vocês já sabem, né, quantos riscos existem aí dentro das empresas, né? Quantas vezes você já tropeçou em alguma coisa que você teve que sair correndo aí para resolver, né? E o dono, e sempre, 100% desses problemas mais críticos, mais sérios, sobram para o dono, né? E chega num momento que você acaba se sentindo um pouco solitário aí para tomada de decisão, você não sabe se investe, se não investe, se compra, se não compra, será que eu posso tirar esse dinheiro do caixa? Não posso, será que se eu mandar esse funcionário embora eu vou ter problema? Então, está sempre cheio de muitas coisas aí para vocês analisarem e decidirem, né? Então, eu tenho certeza que muita gente já ficou sem dormir também, porque teve que tomar uma decisão que, de repente, pode até ter impactado a família, né? Então, por exemplo, o Rafael acabou de comentar com a gente sobre a atuação dele, que é junto com a esposa, né? Então, ficam os dois dependendo do mesmo negócio, né? Qual é o risco de você ter isso, né, dentro da empresa? Acontece alguma coisa, você está com a família em risco também, né? Então, é bastante solitária, né, essa visão de gestão. Aqui eu trouxe para vocês alguns cases, né? São cases assim, que eles trazem a visão de resultado, mas, além disso, né, tem muita visão de, puxa, com tão pouco, às vezes eu posso fazer tanta coisa, né? Então, o primeiro case que eu estou trazendo para vocês aqui um banco comprou um outro negócio, né? Tinha que migrar esse negócio para o estado de São Paulo, e aí, num projeto de 7 meses, eu consegui trazer essa operação toda de um outro estado para cá, e essa operação tinha dentro dela todo um processo de faturamento. Então, vocês imaginam o tamanho, né, que é o risco de você ter um processo de faturamento, e esse processo de faturamento aí quebrar, ou esse processo dar um pau no meio do caminho e você ficar com a empresa sem faturar. Então, tem muitos riscos aí, né? Então, a gente fez todo um plano estratégico para poder enxergar todos os processos, mapeamos todos os processos, e com isso a gente conseguiu enxergar todos os gargalos, onde eu tinha pontos de risco, onde eles precisavam de melhoria, e aí a gente fez todo um mapa logístico, né, dessa migração, de forma que eu descentralizei todo o processo e ainda consegui migrar em pleno voo esse processo de faturamento gigante, né? A gente estava falando mais de 100 mil extratos aí de emissão mês, né? Então, era um processo bastante crítico para o negócio. E nessa brincadeira, em 7 meses, a gente deu 4 milhões de economia para o banco, né? Então, só para vocês verem como, às vezes, a gente faz coisas assim, que, embora sejam operacionais, né, a hora que você reduz os prazos, que você, por exemplo, um dos resultados desse case aqui também foi que eles tinham um impacto muito grande de reclamação no Bacen, porque os extratos chegavam muito atrasados, né? E aí o cliente reclamava porque tinha que pagar multa.
né, sobre o extrato. E nesse trabalho, a gente reduziu o tempo de emissão dessa fatura de 15 dias para um dia. Quer dizer, em 3 dias, no máximo, o extrato já, uma vez impresso, já estava na mão do cliente. Então, foi um trabalho bem legal aqui, a gente aprendeu bastante coisa, né, e a gente percebe, assim, tipo, 80%, aqui, eu te diria que ainda teve um impacto de tecnologia grande, né, mas, em média, de 60% a 80% de esforço para essas melhorias é todo operacional, né, não tem muita coisa além de ser operacional. Bom, um outro case foi um relacionamento também que a gente teve conturbado entre 2 bancos que vendiam o mesmo produto, né? Até que o presidente falou assim: olha, ou vocês resolvem isso em 3 meses, ou a gente vai parar com esse produto porque não está dando certo, né? Muita briga, ninguém sabia com quem estava o quê, quem tinha que fazer o quê. Aí eu tive que entrar, fiz o mapeamento do banco de um lado, enxerguei do outro lado quais eram os pontos de relacionamento nesses processos, né? E a partir disso daí a gente começou a, a enxergar aonde que a gente tinha também alguns buracos ali na relação, processos que não estavam bem amarrados, então uma dava para o lado lá e não chegava no outro cara, no cara certo. Com isso, a gente acabou fazendo todo o diagnóstico, mapeamos, identificamos esses pontos de relacionamentos e saiu disso um painel de comunicação, quer dizer, uma solução extremamente simples, né? Mas que deu um baita impacto lá no resultado do banco, porque com isso eles conseguiram alinhar os entendimentos e conseguiram dar velocidade na geração de negócio, né? Então, é bem interessante como coisas pequenas ajudam muito. Uma outra empresa também, até uma empresa aqui na Moca, ela é de médio porte, ela faz distribuição de material de insumos hospitalares, né? E ela precisava crescer, não conseguia crescer, justamente porque os processos dela estavam tão trucados que ela acabava atropelando, né? Isso. Então, o que aconteceu foi que a gente acabou sendo chamado para fazer esse diagnóstico, entender onde estavam as maiores dificuldades dela, né? E a gente percebeu uma forte dificuldade lá na parte de logística e de estoque. Organizamos o estoque, inclusive mexendo com a parte de comunicação visual, com a parte de lógica interna, né, física de estoque para em relação à entrada e saída de mercadorias, propostas ali de melhoria ela trabalhava normatizada pela Anvisa, então a gente fez toda a aderência disso à norma da Anvisa. Então a gente acabou atuando muito fortemente ali no processo de estoque, e junto com isso a gente trabalhou também a visão de produto, porque a gente acabou ajudando ele a entender os melhores produtos que ele tinha, a ajustar a precificação, a olhar para a parte de vendas, então a gente também treinou a equipe de vendas, para dar velocidade, ritmo e competência para eles poderem trazer mais clientes para dentro, e isso tudo se fortaleceu, e é legal a gente ver que a empresa acabou crescendo também, já trocou de lugar, né? Eles estavam com intenção até eles tinham 2 casas, e a gente falou assim, puxa, reduz isso, você consegue reduzir o custo se você integrar todo mundo num lugar só, e então eles acabaram acatando as nossas recomendações, e a empresa também, em pouco menos de um ano, ela já estava numa estrutura nova, totalmente integrada, e com espaço para crescimento, né? Então, os resultados que a gente tem são bem interessantes, né? Quando a gente fala um pouquinho da nossa história, então, primeira coisa é que eu adoro gente, né? E por adorar gente, eu acho que a minha carreira acabou se pautando nisso, porque ao começar esse trabalho, eu era muito questionadora. E ao ser questionadora, tem muitas empresas que botam um chifrinho em você, porque você é tipo o demônio da empresa, né? Quem questiona muito é muito chato, é muito
diria assim, é meio um pouquinho demonizado, tá bom? É uma palavrinha suave. Porque a gente tira o pessoal da zona de conforto, né? E as pessoas não estão acostumadas a ficarem na zona de conforto, a saírem da zona de conforto. Então, mas esse meu lado era insuportável mesmo, eu sei, eu assino embaixo, porque era uma coisa assim, não podia me conformar de ver coisas erradas, de verem coisas complexas que podiam ser feitas de forma simples, né, de ver lá a dor do funcionário, porque não tinha lá ferramentas de trabalho adequadas para ele trabalhar, mas o dono exigia sempre muito, e sempre performance, e sempre resultado, né? Então, só que assim, para você ter alguma coisa, você precisa também dar alguma coisa, né? Então, essa visão ganha-ganha é muito importante. E aí, sou um pouquinho assim como vocês, né? Porque também sonhava muito em ter minha própria consultoria, né? Trabalhava como empreendedora dentro da empresa, porque como eu já fazia esse trabalho de olhar para a melhoria de processos e gestão de projetos, eram áreas que não existiam estruturas funcionais dentro das empresas, né? Então, eu já girava e já trabalhava com todas as áreas de uma forma muito solta. E isso foi muito legal, porque isso também me deu a facilidade de aprender, né, e de aplicar as minhas coisas sem muita gestão em cima. Então, isso também acabou ajudando muito, né? Bom, uma das metas aqui era atuar de forma ética e transparente e como um facilitador e um protetor, né, tanto do negócio quanto do empreendedor. Então, até brincava que a gente até instalou uma vez na nossa área um selinho com o anjinho da guarda para dizer que a gente era o anjinho da guarda desse empreendedor, né? Porque quando você acaba ajudando e enxergando os gaps, você também enxerga no paralelo os riscos, né? E aí, a gente pontuando os riscos e trabalhando sobre eles, você consegue reduzir o percentual a probabilidade dele acontecer. E aí, por que eu decidi compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Porque até hoje eu cumpri essa missão dentro de empresas privadas, sempre aplicando aí os métodos que trouxeram excelentes resultados, né? E agora chegou a vez de eu compartilhar isso com vocês, que esse aí foi sempre um dos meus sonhos. Quando eu abri a consultoria, foi pensando já nos pequenos e médios, mas por todo o relacionamento que eu tinha, né? Meus pais que viraram diretores, que viraram presidentes, que viraram, foram para outras empresas, acabou que eles acabavam me indicando, e por 12 anos aí eu acabei ficando trabalhando sempre com grandes empresas, e agora esse sonho que vira realidade, né? Então, eu estou realmente muito feliz de estar fazendo o lançamento aqui desse momento aqui junto com vocês, né? Então, como a minha proposta aqui é te ensinar a dominar a gestão da sua empresa sem nenhuma dor, né, gerenciando aí problemas que com certeza vocês têm aí no dia a dia, a ideia é que isso seja de uma forma saudável e não com dor, né? Porque quando a gente sonha em ser empreendedora, a gente não sonha que um dia você não vai querer levantar da cama, porque tem tanto problema na empresa que você não está afim de ir, né? Você sonha que, puxa, essa empresa vai crescer, essa empresa vai evoluir, ela vai me dar a rentabilidade que eu preciso. Então, eu acho que esse é o objetivo, né? Só que, junto com isso, então, já vou dar uma dicasinha, né? Uma consultoria gratuita aqui, que é o seguinte, né? A gente tem que, como dono de empresa, ter um propósito, né? Em algum momento você parou e sentou para escrever qual é o propósito de você estar com a sua empresa? Qual é o propósito de você trabalhar com isso? Você, de fato, gosta? É sua última opção? Né? Porque tudo isso é muito importante, muito relevante para você dar continuidade e para você ser feliz, né? Então, acho que é um bom ponto para a gente refletir. E, afinal, aqui demos à luz a uma empresa e ela tem ônus e bônus, né? Então, ela é como uma mãe, né? A hora que o filho nasce, tá lá, ó, a mãe acordada, se o filho fica doente, ela que corre primeiro para salvar o filho, e depois que tudo passou, ela relaxa, chora, vai para a massagem,
mas enquanto o filho está doente, ela não larga a mão dele, ela não para de monitorar seus batimentos cardíacos, sua respiração, e, por consequência, ela não dorme, né? Então, quando a gente tem empresa doente, acontece a mesma coisa. Eu gosto pra caramba de fazer essas analogias, né, entre empresa e família, porque é muito disso, né? Se você olhar para uma família onde você tem um pai que trabalha ali, mas não tem seus valores muito claros, né? É, fala uma coisa e aplica outra, tudo isso passa para os seus filhos, né? Então, por quê? Porque você é a referência. E na empresa acontece a mesma coisa, né? Se você é a referência dos seus colaboradores, se você faz alguma coisa fora do rumo, ele vai entender que ele pode fazer também, que está tudo bem, né? Então, como a gente está aqui buscando um país melhor, um país, né, com transparência, com ética, eu acho que é bem legal a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso. Por que que eu estou chamando vocês e por que que eu acho que é muito legal vocês fazerem a jornada com a gente, né? É porque isso aqui é um facilitador para a gestão, porque ele vai permitir que vocês tenham um maior domínio e um controle sobre desvios e riscos. Fácil de entender, né? A gente não tem a missão de apresentar técnicas complexas e coisas difíceis. O nosso foco justamente é simplificar a linguagem, não apresentar técnicas, a gente gosta de apresentar resultados, né? Eu digo que quando a gente apresenta a técnica, a gente assusta, né, o cliente. Então, a gente foca na solução e, se precisar usar algum tipo de técnica, isso sou eu que aplico. A gente aumenta a credibilidade, né, com esse olhar, então, ter uma visão com orientação focada, direcionada, de compromisso com o cliente, faz a empresa se tornar bem mais ágil e competitiva, né? E dá para esse gestor, para esse dono da empresa, uma visão holística da gestão. Ele vai ter, ele vai ter a capacidade de entender todo o relacionamento que existe entre áreas, dos processos que ele tem, né? Por exemplo, no caso do Rafael, são duas pessoas lá na empresa dele, ok, mas todas as portinhas, né, que existem para você fazer gestão da empresa, elas estão lá, embora sejam feitas por uma única pessoa, né? Então, você ter essa visão do todo é muito legal. Falando agora um pouquinho, então, ó, vou apresentar aqui para vocês o caminho, tá? Então, a gente vai compartilhar sobre o meu ponto de vista, né? O que de fato é importante e relevante para você, como empreendedor na gestão, olhar. Eu acho que o passo número um que você tem que dar é olhar pessoas, né? Então, o Rafael comentou com a gente aqui do medo da contratação de pessoas, e, de fato, isso acontece, né? É, eu não sei quem eu estou trazendo, eu não sei se eu estou contratando de maneira correta, eu não sei se eu vou ter que dar benefício, eu não sei se eu tenho dinheiro para investir nisso, eu não sei se isso vai me dar mais prejuízo por sei lá, um risco de processo trabalhista do que outra coisa, né? Então, assim, existem medos e eles têm que ser só contornados, né? São coisas que a gente tem que analisar, ver o momento da empresa e ver se faz sentido ou não. Então, esse passo número um de olhar pessoas é fundamental, mas entender também, se eu estou no momento de contratação, também cabe ao dono da empresa analisar, né? Será que eu já estou com o meu fluxo de caixa ali, com um saldinho, que consegue manter mais um custo fixo dentro da empresa? Será que eu posso aplicar na gestão de pessoas um modelo híbrido, de repente contratar só meio período ou contratar só como freelancer, né? Então, são possibilidades que a gente vai estudando, que a gente vai analisando, né? Outra coisa é falar um pouco de estrutura, né? Então, o dono da empresa, ele tem que ter a preocupação com a visão da estrutura dele, né? Eu passo pela rua
e sinto uma coceirinha nos meus pés para entrar e procurar o dono daquelas lojas, tenho certeza que vocês já passaram. Eu já estive na loja do Rafael, e a organização da loja dele é uma coisa que me impressionou, por isso eu virei cliente. Talvez ele não saiba disso, mas é um dos pontos assim que eu aprecio demais, que assim, como ele está estruturadinho, ele tem lá o sistema dele de lançamento das coisas, a loja super organizada. Para uma loja que é de material de construção, é muito difícil, né, você ter isso. E eu realmente ainda não tinha visto uma loja de material de construção com essa organização que ele tem. Então, parabéns aí para o Rafael. Outra coisa eu já estive na frente de lojas que eu não parei para tirar foto de vergonha da, da situação, né? Eu falei, puxa, como que eu vou tirar foto? Eu tenho, não dá coragem de expor a situação desse lojista, né? Então, ele precisa ter uma visão clara do impacto que isso causa, né? Então, se aquilo está bagunçado, se aquilo está sujo, se aquilo lá não é um ambiente bom para ele, para a família, quem dirá para os clientes, quem dirá para os colaboradores. Então, eu acho que esse aqui é o segundo passo, porque à medida que você organiza a sua casa, né, você com certeza vai deixar isso como uma energia muito boa, com uma cara muito leve, que vai facilitar muito a atrair clientes, né? Eu tenho certeza que se vocês vão num restaurante e olham para ele e ele está sujo, vocês não têm coragem de sentar e comer. Por quê? Porque aquilo ali pode se refletir no alimento que ele está produzindo, né? Então, muita preocupação com a parte de estrutura. E quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando também de caminho, né? Desculpa, a gente está falando também só um minuto aí, chegou minha cachorrinha. A gente está falando também da estrutura organizacional, né? Como que eu vou montar as minhas áreas? Eu preciso ter todas elas, né? Porque todas as áreas eu atuo aqui dentro da empresa? De repente, não. De repente, para o seu negócio, você ter uma ou duas áreas já é o suficiente para ajudar você a alavancar negócio, mas também para ajudar você a, né, distribuir as entregas. Então, tudo vai muito da gente fazer análise, né? Mas pensem bem na estrutura, tá? O terceiro passo que a gente está trazendo aqui é o passo da governança e da gestão estratégica, né? Talvez vocês falem assim, mas isso está muito longe de mim, né? Isso aqui não tem nada a ver comigo, talvez eu não precise talvez eu não precise no tamanho que a minha empresa está, talvez eu não precise olhar um olhar tão atento para isso. Mas é importantíssimo, porque daqui para frente, a visão sobre a sustentabilidade, sobre a responsabilidade social, sobre as ODS, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que são os indicadores de desenvolvimento sustentável aí das empresas, né, são pontuações que são medidas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que o pessoal controla dentro das empresas é se você está conseguindo, por exemplo, fazer redução de uso de energia, né? Então, é muito, muito legal você se preparar para isso, você pelo menos conhecer, né, as coisas que você deveria estar controlando, deveria estar atuando, até como a sua doação para o meio ambiente, né? Então, a gente vai falar nesse ponto aqui. A ideia é a gente trabalhar um pouquinho de governança, gestão estratégica, né? Então, tentar olhar sobre o ponto de vista de produto, sobre o ponto de vista de plano de negócio, né? Então, vocês têm que ter essa visão. O dono de empresa não pode passar sem olhar pelo passo 3. O passo 4, ele diz respeito à gestão tática e operacional.
Porque quando eu tenho uma clareza de onde eu quero chegar, definido no meu planejamento estratégico, fica muito mais fácil eu trazer isso aqui para o nível tático e operacional, né? Quando eu trago isso para o nível tático e operacional, eu estou fazendo com que a equipe toda esteja trabalhando em prol de uma mesma meta, em prol de uma mesma direção, né? Então, eu imagino que, dentro da visão de gestão e operacional, às vezes, quem está fazendo as duas coisas acaba fazendo uma confusão, porque uma coisa é você ver o lado de monitoração, indicadores de produtos, de entregas, de relação com seus clientes. E a gestão tática, ela traz para você a visão de gestão mesmo do negócio. Puxa vida, está entrando mais cliente, estou perdendo muito cliente, será que tem coisas aqui que eu deveria estar olhando de uma forma diferente? Né? Será que eu tenho que medir ou ter indicadores que me tragam informações de como estão meus concorrentes, como que é a precificação deles? Será que eu posso fazer alguma coisa além aqui para trazer mais clientes para dentro da minha loja? Com essa mudança aí por conta da pandemia para o mundo digital, são pontos que a gente vai ter que avaliar muito, né? Porque hoje em dia você não pode mais continuar trabalhando dentro do mesmo modelo que você trabalhava antes. Tanto é que tem muita gente que já implantou o WhatsApp, legal, isso acelera, mas isso pode não te trazer novos. Então, pode não ser uma solução para você conquistar novos clientes. Pode ser uma solução para você manter os atuais, né? Então, a gente tem que pensar sobre o que você quer como controle, como gerência, né? Que você quer enxergar de resultados do seu negócio. Aí, o quinto ponto entra a parte da tecnologia. E a parte da tecnologia também é uma parte bastante importante, porque por mais que você não queira comprar uma ferramenta de gestão ou comprar uma ferramenta para você botar lá, ou, enxergar o seu estoque, fazer suas vendas, você não consegue mais hoje em dia fazer isso manualmente, né? Ah, tem esse controlezinho no estoque, tá bom, mas pense que esse controlezinho de estoque no Excel, né, esse controlezinho de estoque no Excel, ele é um controle estático, ele é um controle que não te gera visões integradas, que você não consegue amarrar as coisas. Então, por exemplo, lá na loja do André, na loja do Rafael, na loja do Rafael já tem lá um sistemazinho dele amarrado com o estoque dele, que ele já dá entrada, já dá saída. Isso já dá para ele uma visão do quanto ele vendeu no dia, quanto ele faturou, né? Dá uma visão de custo. Então, isso é fundamental hoje em dia, né? Você não consegue mais fazer uma gestão sem ter uma gestão, um sistema que olhe para a sua gestão financeira, né? Fora outras tecnologias, né? Então, também é importante você saber, puxa, legal, agora eu estou trabalhando com dados, tá, mas aonde eu vou armazenar? O que eu vou fazer com essa informação? Vou ter que contratar isso aí lá no Google, vou ter que contratar uma Amazon, depende muito do tamanho da estrutura que você tem, né? Mas é importante também você conhecer tudo que tem para você saber o que você precisa, né? Quando a gente fala do passo 6, a gente está falando de uma visão de gestão de processos e projetos, né? Aí vocês vão falar assim, ah, não, mas isso aqui é coisa só para empresa grande, tecnologia é coisa para empresa grande. Não, gente, isso tudo é válido para pequenos e médios empreendedores, né? Não tem essa mais de para pequena, para grande ou não, né? Porque a tecnologia está aí, o mundo digital está aí, e isso foi acelerado de uma forma tão impressionante, né, depois da pandemia, que a gente trouxe, tipo, 10 anos de lá da frente para cá, né? Então, se eu tiver muito lá atrás em matéria de conhecimento, é justamente isso que a gente está tentando aqui fazer, é trazer um pouquinho dessa visão, né, de melhores práticas e do que o pessoal usa aí no mercado, para vocês se atualizarem, para vocês se colocarem no papel de donos de empresa, para vocês poderem melhorar os seus negócios, né? E a gente tem que chegar ali no foguetinho. Ó. Vejam que esse foguetinho aqui ainda está no chão, né? E a ideia é que ele consiga decolar aqui e vá embora. Muito bem.
Se a gente for falar de cada um daqueles tópicos, né, a gente está falando de pessoas, eu tenho que olhar comportamento, atitude, eu tenho que olhar as habilidades, eu tenho que saber se tem um perfil comportamental atrelado àquela pessoa, são coisas que a gente, conhecendo, a gente consegue analisar. Eu tenho que entender o perfil de liderança que ele tem, ou às vezes não tem um perfil de liderança, né? Então, por exemplo, você pode pegar pessoas aí muito boas, né? É, é, na conversa, muito boas para fazer negociação, que a hora que você põe ele dentro, numa cadeira sentado para trabalhar de forma operacional, ele se perde e a sua performance cai. Então, tudo isso aqui é muito importante conhecer. É bom ter uma visão de trabalho em equipe, né? Como que eu me relaciono, como que eu lidero uma equipe, como que eu motivo uma equipe. Então, tudo isso aqui é importante a gente saber. Relacionamento com pares, gestores, clientes, fornecedores, são relacionamentos, assim, vitais para o negócio, porque eles acabam impactando o seu retorno, impactando as suas vendas, né? E, além disso, toda a parte de desenvolvimento também tem que estar por trás disso, porque quando a pessoa aceita uma vaga de emprego, ela está esperando que você também invista um pouco nela, né? Ela está esperando crescer com você. Então, puxa, tem um programa de treinamento, é necessário? Que tipo de treinamento que eu posso dar, né? Um treinamento de atendimento é fantástico, um treinamento operacional de como fazer lançamentos de compras, lançamentos de, de vendas, né? Então, você tem que dar a treinar. Né? A gente, eu tenho tropeçado por aí em algumas situações que, às vezes, o dono fala assim, putz, eu não aguento mais aquele funcionário, eu já vou mandar ele logo embora, porque, cara, mas a pergunta é, você já explicou para ele o que e como ele tem que fazer? Porque se você não explicou e ele não sabe, a culpa não é dele, a culpa é sua, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar cuidadoso, para a gente não se precipitar numa tomada de decisão equivocada, perder, de repente, um cara que poderia ser um grande aliado seu aí nessa evolução. Outro ponto, né, que é importante estar sempre atento é da estrutura. E quando a gente está falando de estruturas, né, a gente está falando de estruturas de infraestrutura, que é o básico do básico, né, o que está lá embaixo da nossa estrutura, é a visão de organizacional, né, que é como que eu estruturo a minha empresa, o meu negócio, para que as pessoas não se atropelem, né, para que uma não saia fazendo a função da outra. E agora, com essa novidade toda aí, a gente está falando muito de mundo digital, né? O que eu preciso implementar na minha empresa de forma digital que hoje é imprescindível, né? E a pergunta é, qual o custo-benefício? Será que vale a pena eu ter? E tem coisas que você vai ter que investir, mesmo não tendo retorno, porque sem ele você não vive mais. Então, são decisões que vocês têm que tomar em matéria de infraestrutura bastante importantes. Então, quando eu falei lá da lojinha feia, às vezes uma latinha de tinta, né, e uma vassourinha resolve 80% do problema daquela loja. Então, assim, o pessoal fica abandonando os seus negócios, achando que aquilo ali não impacta a venda, mas impacta muito, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Quando a gente entra dentro do nível da governança e da gestão estratégica, a gente tem que sempre pensar o seguinte: você é o dono da empresa, e como dono da sua empresa, você tem que pensar em geração de negócio. É simples assim. Já ouviu aquela frase que fala assim: o dono e o diretor dirigem, né? O gerente gerencia e o analista ele executa, mas não como era antigamente, né? De só eu mando e você faz. Não, ele executa com um olhar crítico para enxergar o que dali é bom, o que dali é ruim, porque ele tem que levar uma informação para o gestor dele de que se fosse feito de uma outra forma, com alguma proposta ali de inovação,
seria tudo muito mais rápido, mais ágil e ajudaria na rentabilidade da empresa, né? Então, por que não usar a cabeça do pessoal, né? Hoje em dia, as pessoas não são mais só executoras, né? Elas pensam, elas também têm um olhar crítico para as coisas, né? Então, o que a gente precisa garantir é que, uma vez tendo a estratégia, essa estratégia chegue para baixo, porque eu também vejo muitos empreendedores cometendo erros do tipo: ah, não, o olhar estratégico é meu funcionário não pode saber dos meus números financeiros, não pode saber o que eu quero, onde eu quero chegar, mas meu filho, ele está lá no barco com você. Ou ele te ajuda a remar, ou só você vai remar sozinha, por isso que o peso fica todo em você, né? Porque se você não compartilha para onde você está indo, qual é a direção, qual é a meta, e o quanto você tem também em matéria de investimento, e para ele tudo é muito fácil, ele está ganhando o salário dele lá pontualmente, tá bom, mas não está vendo quanto que ele está tirando de você em matéria de um atendimento ruim, né? Quando ele não atende bem o cliente, quando ele lança as coisas erradas e aí não cobra algumas coisas. Então, sim, tem algumas coisas que são importantíssimas, né, para você, como estratégico, pensar. Outra coisa é entender, dentro do seu negócio, o que é a sobrevida, né, da sua operação. O que você fala assim, ó, isso aqui, se eu ficar parado 3 dias, não acontece nada. Isso aqui, se eu ficar parado 3 dias, não acontece nada. Nossa, mas se eu não fizer isso aqui hoje, aí eu morro. Aí eu mato meu negócio. Então, você tem que ter esse olhar crítico para entender o que para você é estratégico, né? O que para você é risco, né? Então, olhar estratégico é isso. Então, é esse papel do dono. O papel do dono tem que estar sempre atuando, eu diria que uns 80% aqui. Se você está atuando 80% lá no operacional, você está com problemas. Quem dirá se você estiver atuando 100% lá no operacional, né? Porque a tendência é a gente entrar e começar a atuar dentro de uma visão onde eu tenho mais facilidade, né? Onde eu me sinto mais confortável, né? Então, se eu me sinto mais confortável lá, mexendo na máquina, fazendo alguma coisa lá na operação, a tendência é que eu largue o estratégico. E ao largar o estratégico, eu estou largando o cliente, eu estou largando o mercado, né? Eu estou largando as oportunidades que estão surgindo no mercado, que eu não estou enxergando. Então, tem muita coisa. Por exemplo, a gente está na semana aqui de Feira do Empreendedor, né? Ah, não, mas eu não tenho visão eu não tenho expectativa de comprar empresa, de comprar nada. Ok, mas vocês foram lá dar um pulo? Abre tanto a cabeça da gente, mostram tantas possibilidades novas, coisas que você poderia estar implementando no seu negócio, que de repente você não está nem enxergando. Então, relacionamento é fundamental, né? Você conversar com pessoas, interagir com grupos, né? Tudo isso daí traz um olhar inovador para o dono do negócio, né? Bom, dentro dessa visão, a gente tem a visão tática também, que é a importância do desdobramento disso, né? Quer dizer, para as empresas que já têm lá uma coordenação, analistas, essa visão de desdobramento da estratégia é fundamental, porque se você não divulgar, não disseminar onde você quer chegar, é um pouco do que a gente estava falando, né? Ninguém vai saber para onde remar. Aí, dentro da visão estratégica também, existe agora a abordagem que é obrigatória da gente conhecer o que as empresas estão falando e fazendo em matéria de sustentabilidade, de responsabilidade social, de impacto ambiental, ODS, o ESG, né? São todas visões aqui que trazem essa preocupação com o ambiente. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe uns números aqui para vocês, de que 68% hoje dos consumidores, que têm um alto poder aquisitivo, eles já querem gastar um pouquinho mais de tempo para identificar, né, empresas e fornecedores que tenham marcas com redução no impacto ambiental, que atuem
com algum tipo de cuidado em relação a isso, né? Então, puxa, se eu tiver que comprar entre a lojinha A e a lojinha B, sendo que a lojinha B ajuda lá os catadores a fazer recolhimento de lata, faz reaproveitamento das coisas, óbvio que eu vou optar por comprar nessa loja, porque eu também estou ajudando o meio ambiente. Aí ele traz também essa visão de 12 trilhões, que é a estimativa anual em oportunidade de mercado para a adoção de práticas de negócio em apoio aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, vejam só quanto se está investindo em práticas aí que olham para isso, né? E é bem legal até você, como pequeno empreendedor, médio empreendedor, olhar para isso, porque também é um reflexo na sua família, né? Porque a hora que você olha, puxa, mas a gente conseguiu economizar energia, quanto foi, quantos por cento, puxa, que legal, e vibrar isso junto com os seus filhos é muito interessante, porque você acaba engajando eles também nessa preocupação, né? Então, isso já passa a fazer parte da família, passa a ter um olhar diferenciado. 77% aí dos diretores executivos já relatam que tem uma pressão regulatória aí para agir sobre as mudanças climáticas, né? Então, muitas das empresas já estão tendo aí que, inclusive, ter índices que meçam aí, por exemplo, redução de gases no ar. Então, você tem muita coisa aí para olhar, né? Por exemplo, compro muito material que vem muita caixa de papelão, tá? Eu ressignifico essa caixa de papelão, alguém trata, alguém compra, como que eu posso me desfazer, né? Será que se eu acumular no mês, será que eu tenho um volume para poder vender e trazer mais uma renda para dentro do negócio? Então, são coisas que você está cheio de oportunidades. Bom, um olhar, o outro olhar é o olhar de você ter a visão tática, porque você tem que saber os indicadores, tem que saber o que a sua operação tem que produzir, tem que direcionar a sua operação para essa produção. Então, essa relação entre tática operacional aí também é muito importante, né? Você saber que tipo de controle você implanta, que tipo de controle a sua operação tem que te dar, e veja que está sempre uma setinha lá descendo, uma subindo, porque comunicação é vai e vem, né? Se eu só informo, é informação. Não tem nada de comunicação nisso, né? Passar informação de cima para baixo. Só informei, né? A comunicação é quando isso flui, quando isso um retroalimenta o outro, né? E aí, dentro do operacional, muito que eu vejo assim dentro dos estabelecimentos é um monte, eu quase falei um palavrão, mas é mais ou menos isso, é um puta monte de planilha, de planilha, de planilha, que não acaba mais, que não acaba mais, e quando você vai ver, não diz nada, né? É só um monte de número ali amontoado que não te traz nenhuma visão analítica, né? Então, o tático operacional ele tem que saber trabalhar esses números, ele tem que saber que, a partir de uma tabela de números, se eu juntar um número com outro, ele vai trazer para mim, por exemplo, o meu total de faturamento do mês, o total de faturamento do dia. Ele vai dizer para mim, puxa, entraram 5 novos clientes, não, perdi 10, opa, então eu preciso trabalhar mais a entrada de clientes, né? Então, os números, né, quando a gente fala de indicador, ele tem que indicar para você a direção a tomar, né? Acho que esse é um grande conceito de indicador, ele te indica o caminho a tomar para você saber como trabalhar esses números. Se a gente for agora descer mais um pouquinho, então vocês vejam, né? Quando a gente fala do nível estratégico, a gente está aqui na pontinha do iceberg, né? Porque a gente está lidando com um número bem menor de pessoas. No tático, a gente que é o nível de gestão, a gente já tem um volume razoável aqui de gerentes e tal. No operacional, você pode ter muita gente trabalhando, né? Só que no ambiente sistêmico, né, você entra numa granularidade de informação, você imagina o que é você olhar processos dentro de um ambiente sistêmico, onde cada campo, cada tela
corresponde lá a um processo operacional daquela área, né? Então, é como se você tivesse que montar um quebra-cabeça. Você parte de um quebra-cabeça de 10 peças, para um quebra-cabeça de 100, para um quebra-cabeça de 500, para um quebra-cabeça de 5.000, né? Então, porque, de repente, o processo que você tem lá instalado, você começou a estudar, você falou, preciso de um sistema. Legal. Foi lá no mercado, estudou, comprou. Só que aí, o seu processo não se encaixa direito nesse sistema. E as pessoas tendem a comprar sistemas antes de organizar seus processos, ou antes de entender sua operação, né? E isso é um grande erro, porque é muito mais difícil você encaixar a sua operação dentro de um sistema pronto, porque ele é uma caixa preta, do que o inverso. Se você conhece o seu processo, você vai no mercado, estuda direito o que ele te oferece, e mediante as funcionalidades que ele tem, você vai lá e pluga, né? Vai ter que ter um ajustinho daqui, um ajustinho dali, sempre vai ter, né? Mas é importante também que a ferramenta atenda à sua necessidade, e não o contrário. Aqui, dentro da visão sistêmica, é muito importante também saber o seguinte: puxa, será que eu preciso de um servidor? Será que eu preciso de um servidor em nuvem? Será que eu preciso ter aplicativos, né? Às vezes não preciso de aplicativos. Então, essa análise, quando a gente fala assim que a gente veste a camisa do dono, é porque é importante a gente olhar sob o ponto de vista de investimento, de custo, porque às vezes com ferramentas gratuitas você mata aí 70% dos seus problemas, né? Quando a gente compra sistemas, plataformas sistêmicas e tudo mais, investe um dinheirão para usar 30% do que ela oferece, né? Então, para que comprar uma Ferrari se o que eu gosto de andar e o que vai me atender já um Fusquinha basta, né? Então, é um pouquinho desse olhar crítico também. E aqui ainda tem um outro ponto, que é o ponto das contingências, né? Então, dependendo do negócio que você tem, se você já tem alguma coisa, algum sistema estruturado, já instalado, é sempre importante você ter um planinho de contingência aí atuante, né? Quantas vezes a gente já não teve que acionar planos de contingência porque teve greve e não se conseguia entrar lá no prédio onde se trabalhava e teve que se ativar centrais de atendimento e outras coisas em outros prédios, né, que tinham acesso ao livre. Então, são coisas para a gente pensar, né? Uma coisa que eu gosto de recomendar também é quando olhem para a sua operação, tenha sempre aquele, né, sisteminha antigo ali meio que no paralelo, porque pode quebrar o micro, pode cair alguma coisa nele e você ficar sem nenhuma forma de venda, né? Então, o planinho de contingência lá, né, tendo algum formulário, alguma coisa que na hora te dê um suporte temporário, já vai te ajudar também. Outra visão é essa visão de gestão de projetos e processos, né? Então, ter a visão de gestão de projetos e processos também é importante. Eu não sei se todos sabem a diferença aqui, mas eu vou explicar rapidamente, assim, gestão de processos, ela faz você monitorar todo a rotina, né, diária para você fazer a produção do seu produto ou para você fazer suas vendas, né? Então, isso aqui é uma coisa contínua que todo dia você tem que fazer. Quando a gente fala de gestão de projetos, não. Projetos, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, né? Uma vez que ele tem começo, meio e fim, significa que ele tem um produto que ele tem que te entregar num determinado tempo, né? Se você um dos pontos fundamentais da gestão de projetos é o planejamento, porque quanto mais você planeja a execução deste projeto, menor é o seu risco no momento de implantação. Então, isso acaba ajudando demais a você não ter custos com retrabalho, a não ter custos adicionais, porque, implantaram lá o sistema, tá bom, mas eu não tinha nenhuma tabela pronta de cadastro ainda para botar no sistema. Pô, que adiantou? Comecei a pagar o sistema sem estar com nenhuma base de dados pronta para subir nele e eu não consigo operar, né? Então, já comecei a gerar custo de uma forma só porque eu não parei para pensar em como fazer.
né? A gestão de processos, ela acaba te ajudando na manutenção do negócio, né? Então, você está mantendo o negócio com a gestão de processos. E a gestão de projetos é para você poder fazer e trazer inovações. Então, vejam como as coisas se encaixam, né? Enquanto o processo está indo na direção matricial aqui, né, na visão horizontal do negócio, porque ela tá passando por várias áreas, né? A gestão de processo, de projetos, ela tem que passar numa visão vertical. Quer dizer, este projeto aqui está trafegando nesses processos e ele vai trazer melhoria para cá, vai trazer inovação na vertical aqui, vai trazer inovação na área financeira, vai trazer inovação na área operacional. Então, a visão de projetos cruzada com a visão de processos, ela é muito rica. Você consegue enxergar, por exemplo, você pega empresas grandes, quanto dinheiro não se investe, né, nas empresas grandes, por conta de todo mundo sair querendo fazer tudo, querendo implantar tudo, né, porque empresas grandes você tem um orçamento ali um pouco mais solto, e o que acontece é que, às vezes, está todo mundo, quando você lista lá os projetos que estão caminhando versus os processos que estão no ar, de repente está todo mundo trabalhando na mesma vertical, né? Aí você fala assim, ué, mas tem tanta coisa para melhorar nas outras frentes que vão dar tanto retorno quanto esse aqui para a empresa, por que eu só estou focando num lugar, né? Então, é bem interessante a gente parar para pensar sobre isso. E, além disso, a gente está falando das relações, que é a relação de pessoas, crescimento, estratégia e futuro, né? Porque eu só vou crescer se eu, de alguma forma, trouxer algum tipo de inovação, senão eu fico parada no tempo. Bom, hoje em dia, cada vez mais as empresas estão trabalhando por processos, só para vocês terem uma ideia. As ferramentas de automação que estão chegando para automatizar os processos, elas são fantásticas, né? Hoje ainda elas estão num grau de investimento alto para pequenas e médias, mas já estão aparecendo aí no mercado algumas ferramentas que já vão dar essa possibilidade da gente começar a automatizar processos em médias empresas, né? Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que correr, porque as nossas mudanças têm que ser muito rápidas, porque as coisas estão acontecendo rápido demais no nosso tempo. Qual é a diferença, qual é a importância de você ter isso, a sua empresa sendo gerida por processo? É porque ela permite uma visão integrada e sistêmica, né? Então, se alguém tirou alguma coisa lá do estoque, você lá em compra já está vendo, né? Se alguém colocou alguma coisa lá no seu cliente, você lá do faturamento, do estoque, também está vendo. Então, cada mexida na pecinha ali, existe toda uma cadeia sendo movimentada por trás, né? Então, os sistemas, eles acabam permitindo essa agilidade. E isso faz com que você tenha condições de potencializar o seu negócio, né? Uma vez arrumado processos e com um sistema que permita você crescer, aí é só jogar volume, né? Então, a organização dos processos é como se você tivesse que... É como arrumar sua cama, entendeu? Dentro da sua casa. Quanto mais organizada e limpinha tiver a sua casa, melhor é. Assim é dentro dos processos, né? Você ganha em tempo e em custo. Você imagina lá no case que eu falei, que do banco, onde você teve lá uma redução de 15 dias para um dia da geração de extrato, né? Então, em 3 dias, estava chegando na mão desse cliente. Quantos clientes não podiam estar pagando ali? Não só na data de vencimento correta, mas de uma forma antecipada também. Então, vocês percebem que ele gerou uma antecipação de receita para o banco de, no mínimo, 12 dias ali. São 12 dias a mais com fluxo de caixa. Então, são coisas que a gente pensa quando a gente está olhando toda a visão de processos, né? E é isso que a gente quer compartilhar.
E um outro ponto é o foco do olhar do dono, né? Que ele deve estar. Opa, desculpa, pulei aqui. Outro ponto é a gestão de conflitos. Então, a gestão de conflitos, ela é um ponto que também é importante, porque você pode ter que gerenciar conflitos em todas as etapas, em todos os passos anteriores, né? Você pode ter ali um processo trabalhista que você vai ter que gerenciar, você pode ter uma briga entre os colaboradores, você pode ter uma briga entre o colaborador e o cliente, e não necessariamente a gente está falando de atritos assim, né? A gente está falando assim de problemas. Ó, você tem que resolver um negócio com a contabilidade, você tem que resolver um negócio com não sei o quê. Sua lista de tarefas ali no dia a dia é gigante, né? Então, a gestão de conflitos, ela te ajuda a gerenciar isso de uma forma um pouco mais saudável, tá? O foco, então, do olhar do dono deve estar em atender às necessidades do cliente, em ter uma equipe de colaboradores felizes trabalhando em sinergia, em ter processos estruturados, enxutos e redondos para estabilizar e equilibrar a relação da empresa, né? E produto, mercado e inovação, porque mudanças acontecem o tempo todo e você tem que estar preparado não só para reagir, né, mas para agir, que é o mais importante, né? Quanto antes você percebe que tem que fazer esse movimento, melhor é porque você se antecipa e você sai na frente da concorrência. Então, uma das coisas que eu digo é que o seu foco tem que estar sempre na visão de cliente e na visão do colaborador e de seus processos. Porque a hora que você tem processos redondos, colaborador feliz, tudo isso vai se refletir lá para o seu cliente na hora de fazer a venda, na hora de fazer um relacionamento. Eu não sei se todos perceberam aqui, mas é um A, um B, um C, um D e um E. E isso foi proposital, tá? Porque a gente está falando que o 1 é porque é a prioridade 1. Vocês têm que ter tudo isso como prioridade 1, tá? Porque em momento algum o dono pode deixar nenhum desses pontos aqui escapar do olhar. Bom, uma das coisas que eu quero apresentar para vocês agora, né, eu queria entender aqui com vocês se faz sentido ou não, né, é que esse caminho, né, que a gente está trazendo, que é a oportunidade que a gente está gerando, é um consolidado aí de 30 anos de experiência, né, a gente está bastante atento, né, e assim, a gente está trabalhando arduamente aqui para poder construir um modelo para vocês, para prepará-los para não precisarem de uma consultoria. É mais ou menos isso, né? A gente quer dar para vocês uma competência que, pelo menos, dependendo da maturidade, seja ela uma maturidade baixa ou média, vocês consigam ir ajustando a sua empresa para trabalhar de forma adequada, né? Então, por conta disso, a gente está trazendo para vocês aqui uma oferta, né? Que porque até agora esse é o máximo que a gente consegue dar de conteúdo, né, no webinário, então a gente está aqui finalizando aqui a nossa apresentação, depois eu quero botar vocês para conversar comigo um pouquinho. Porque não dá para a gente falar mais do que isso. Eu sei que isso aqui é uma pontinha do iceberg, né? A gente só está mostrando aqui um pouquinho do que a gente conhece, mas é muito em relação ao que a gente pode ajudar. Tem muita coisa para a gente ver, para a gente conhecer, para a gente aprender, para vocês aplicarem, né? Se você quiser dar um passo além do que eu já te mostrei hoje, eu vou te fazer a oferta aqui, que a gente está fazendo a abertura de um curso online aqui, e esse curso ele vai ser, a programação dele é para que ele aconteça em 3 meses, e de uma forma bastante planejada, né? Então, eu quero que vocês já desde o começo comecem a aprender a planejar as coisas, né? Então, o modelo que eu estou construindo do curso aqui é justamente para que isso aconteça de forma planejada. É um método que foi construído por mim, então, para vocês terem uma ideia,
Todo este caminho, né, eu estou transformando no curso, então ele passa a virar agora um módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5 e módulo 6 do curso. E se alguém se interessar e quiser comprar esse produto ainda hoje, a gente vai dar aqui um bônus de de receber o treinamento também da visão de solução de conflitos e de problemas, né? Porque é um módulo apartado, né? Um módulo que a gente vai negociar aqui por fora desse modelo, mas que para esse lançamento a gente achou por bem trazer, porque realmente é um módulo especial, é um módulo que com técnicas muito rápidas e fáceis vocês vão conseguir gerenciar todos os problemas de vocês, são dicas bastante importantes aí nesse modelo de gestão, então eu espero que vocês gostem aí dessa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu vou liberar. Deixa eu. Bom, aqui é a visão. Tá todo mundo enxergando aí a telinha? Valeu. O que a gente está falando aqui? A ideia dessa oportunidade, assim, eu gostaria as pessoas que ficassem com a gente aqui até o final, vai ser bem legal, porque a gente vai fazer um sorteiozinho aqui, vai ganhar um brindezinho. E a ideia desses módulos aqui é para que vocês possam se planejar para fazer, tá? Então, eu deixei um tempo de 2 semanas para vocês se planejarem para fazer o curso. Aí eu libero a primeira turma dia 24/10. Depois eu deixo mais 2 semanas para fazerem o segundo módulo, né? E aí eu libero esse segundo módulo dia 7 de novembro. E assim vai indo, né, até o último módulo lá, que termina dia 16 de janeiro, ok? Bom, com isso aqui, vocês vão ter, os módulos serão gravados, serão liberados às segundas, a cada 2 semanas, o que permite para vocês se planejarem para fazer. São módulos que vocês conseguem fazer eles de forma rápida, porque a minha intenção aqui não é ficar consumindo o tempo de vocês em teoria. A minha intenção aqui é consumir o tempo de vocês na prática. Eu quero que vocês peguem a cada módulo que a gente for apresentando e vão aplicando o que vocês estão aprendendo, para ver o quanto, de fato, faz sentido ou não faz sentido, o quanto isso daí vai ajudar vocês ou não vai, tá? Então, esse é o nosso olhar dentro dessa proposta. Nossa, tem os links do lado e a vista para você colar, depois a gente não tem acesso. Eu vou dar. Bom, espera aí que o pessoal está pedindo aqui para fazer uma coisa. Bom, são 30 anos de experiência em empresas de todos os portos e todos os segmentos. No mercado, um curso como esse que eu estou gerando para vocês, ele gira de 5 mil a 70 mil, dependendo da instituição que está dando, né? É óbvio que, de repente, a abordagem deles pode ir um pouco mais para a visão estratégica, ou outros para uma visão mais de controladoria, mas, de qualquer forma, em nenhum desses cursos eu vi nunca uma abordagem integrado e processual como esse que eu estou dando. Então, você saber direitinho as coisas que acontecem, os impactos e tudo mais, de forma integrada, quer dizer, o atendente saber que se ele maltratar o cliente dele, você vai ter um problema lá de recebimento de pagamento, ou vai ficar em atraso, vai incorrer em juros, né? Vai gerar dor de cabeça para você depois ter que correr atrás. Então, é muito legal você ter a visão do todo, né? E é um pouco disso que a gente vai trocar de ideia com vocês. É ter essa visão integrada, essa visão holística de todo um modelo de gestão, né? Os impactos e todas as possibilidades aí de oportunidade de melhoria.
Ó, só para vocês terem uma ideia, o valor do curso a gente vai liberar a partir de segunda-feira, um valor de 1.890, né? Porém, para este lançamento, a gente vai deixar aberto aqui até domingo, né, o valor de R$ 990, né? Sendo que esse valor vocês ainda podem parcelar em 10 vezes, infelizmente com juros do cartão, porque a gente não conseguiu mudar essa cláusula aqui, e são parcelas de R$ 100. Então, para quem não tem a oportunidade e o tempo para ir para uma faculdade, para ir para um estudo, para ir para alguma coisa um pouco mais, numa linha um pouco mais didática, né, um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, eu acho que essa é uma grande oportunidade, porque eu entendo assim, o valor que a gente pode agregar para o negócio de vocês, para a competência de vocês, para vocês crescerem daqui para frente, eu acho que é muito grande, né? Então, tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito vocês. E a gente acabou aqui fazendo um olhar de que, para pagamento à vista, se alguém tiver interesse de fazer a compra do curso no pagamento à vista, a gente vai dar 20% de desconto, né? Então, 20% de desconto vai chegar a um valor aqui de R$ 792 por um curso de 3 meses, né? Aonde já abri aqui o chat, se quiser mandar. Pode. Né? Então, assim, um curso, sinceramente, vai ser um curso com bastante conteúdo. Não são muitas as pessoas que estão aqui que já trabalharam comigo, que sabem a forma com que eu gosto de trabalhar, a qualidade das coisas que eu entrego. Não gosto de entregar nada de forma na pontinha do iceberg, meia boca, né? Eu gosto de entregar as coisas com qualidade, com conteúdo. Já me decepcionei algumas vezes de entrar em cursos e pagar cursos, e quando eu entrei, eram coisinhas tão ridículas, tão bobas, coisinhas que a gente pega aí no Google, né, e já é o suficiente. Então, assim, realmente eu estou trabalhando fortemente aí no conteúdo desse curso e na qualidade dele, para poder ajudar vocês. Então, é uma forma de vocês se autocapacitarem, né, para poder fazer a gestão num processo de investimento a baixo custo, né? Então, além disso, eu estou dando aqui uma garantia de 15 dias, né, com a devolução do dinheiro, quer dizer, quem não gostar, não se preocupe, pode pegar o dinheirinho de volta em 15 dias. E por quê? Porque isso para a gente também é uma forma de falar assim, puxa, Rose, não está legal, mas assim, caso alguém queira comprar e queira sair em 15 dias, também não tem nenhum problema. O único compromisso que eu quero de vocês é que vocês me deem um feedback, né, em relação ao porquê que estão saindo, em relação a não, ficou muito ruim, ficou muito fraco, não atende a minha expectativa, mas de qualquer forma, assim, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, né? São 30 anos que a gente já está no mercado e que a gente está trabalhando com isso, né? Com melhoria operacional, com alinhamento de comunicação, com estratégias. E assim, eu não preciso saber o que você faz do seu negócio, eu não preciso saber como que por que eu tenho que vender o produto A ou B. Isso não me interessa. Agora, me interessa saber qual produto que você vende que tem maior rentabilidade e por que você prioriza o que dá mais baixa rentabilidade na venda, né? Então, essas coisas a gente pode discutir. E, junto com o curso, a semana que vem também vou estar divulgando um novo produto, se vocês que tiverem interesse também, mas é uma outra novidade, aí a gente fala dele lá mais para frente, tá bom? Bom, vou abrir aqui, quem puder, por favor, abram as câmeras e os microfones.
Não, eu achei muito bom, muito interessante. Vou conversar com a minha esposa, que ela está aqui do meu lado. A gente vai conversar direitinho a respeito de participar. Legal. A gente tem muito interesse, sim, em participar do curso. Até mesmo porque a gente precisa organizar os processos, né? Organizar a empresa para que ela cresça. O meu objetivo é transbordar para as outras pessoas, ou seja, para o meu colaborador, o que eu tenho de bom. Isso. Então, e contando com a ajuda de vocês, entendeu? Não, sem dúvida. Mas essa é a ideia, sabe? Porque, assim, uma coisa que me angustiava muito, e eu vou abrir aqui, francamente, com vocês, quando eu abri a empresa, que eu tinha essa meta de trabalhar para pequenos e médios, né? Depois os grandes foram me puxando e eu não conseguia atender vocês. Mas eu sempre senti, nesses 12 anos de empresa, a grande dificuldade que o pequeno e médio tem para investir em consultorias, né? Ok, o trabalho que eu faço, se for contratar uma consultoria por aí, de renome e tudo mais, que vai pagar um absurdo aí de investimento, eles vêm com tanta metodologia, com tanta técnica tal, aí eles vão precisar de 1, 2 semanas para entender o seu negócio, para em 6 meses fazer uma entrega. Cara, eu chegando, né, quem já teve a oportunidade de trabalhar comigo, quando eu chego, eu já chego jogando, entendeu? Eu não preciso conhecer o seu negócio, porque num papo de 2 horas, eu já entendi o seu negócio. Então, num papo de 2 horas, eu já tenho uma visão macro dos seus processos. Eu já consigo saber como você trabalha. E na nossa conversa, eu já vou detectando que a gente. O que a gente pode já melhorar de forma muito rápida, entendeu? Necessidade imediata, né? Então, tem a necessidade imediata, que é o que eu chamo que está na UTI, né? Às vezes as coisas ficam. A gente tem que falar, ó, cara, isso aqui, esquece todo o resto, meu. Foca nisso aqui, senão daqui 3 meses você está morto, né? Então, a gente tem essa preocupação de acelerar isso, e normalmente são coisas que não requerem nenhum investimento, só para você entender. De todos os trabalhos que eu tenho feito nesses meus 30 anos aqui de mercado e atuando com isso diretamente, eu acho que 80% dos problemas eram problemas operacionais. Óbvio que você vai pegar ali uns 20% que são problemas que vão bater lá em sistemas, que vão bater em plataformas, que vão bater, né, em coisas técnicas, e tudo isso, necessidade de compra de algum ferramental, e tudo isso daí acaba impactando compra, impactando dinheiro, né? Mas, na sua grande maioria, 80% é operacional e dá para mexer. Ok, obrigado. Mas muito, muito legal, fico muito feliz que você tenha gostado, viu, Rafael? Quer falar alguma coisinha, Grace? Não, eu também fiquei muito feliz mesmo de ter participado. E, nossa, foi muito legal. Queria ter você dentro da minha empresa, 24 horas. Que Ah, ótimo! Gostei muito disso. bom. Foi uma delícia de escutar. A gente aprende, né? É uma delícia aprender. E assim, é muito difícil assim você ter essa visão, né, de tudo É, de tudo junto, né? Porque as empresas tendem a trabalhar área por área, né? E sim, quando sim. você vê, uma depende da outra, e aí como é que você faz, né? Nossa, é tão difícil. Eu falo assim, hoje eu tenho 10 colaboradores, né? Então, cada um tem uma cabeça, cada um tem um jeito diferente de trabalhar, porque não tinha processo, e a empresa foi montando com os puxadinhos. Hoje, com o passar do tempo, a gente começa a ver que tem necessidade de ter o processo, sim. Tem que Sim. ter para separar as atividades também, né? E E para respeitar cada crescer, um. senão você fica naquela coisa de um ficar atropelando o outro, e aí você Sim, começa a se atrapalhar dentro do embrulho que você está fazendo dentro da operação, e sim, aí você não consegue crescer, porque se você crescer, você só aumenta o risco, né? sim. De ter mais É, problema com o cliente do que você já tem hoje.
Sim, sim, verdade. Aquele que você falou, até falou que tinha um cliente seu aí que tá fazendo, eu tô fazendo o inverso dele, Ah, que um cliente seu aí, ele tá unificando um lugar só, né, onde está provavelmente ou uma produção, com um administrativo, todo mundo junto, para estar num lugar só. aham. Hoje, meu negócio está crescendo de uma tal forma que a produção tem que sair do administrativo. Ele Ó, tem que que sair do legal. administrativo, e eu já vim de um processo que também era junto. Era junto, aí era separado, aí ficou junto, agora a gente está separando novamente. Por quê? Não, Eu e preciso assim, crescer tudo. E a é parte legal de porque produção e administrativo separado. você tem que avaliar também o quanto que é bom juntar, o quanto que é bom separar, né? Sim, Porque sim, às vezes você está com o seu escritório lá numa região da, sei lá, da Faria Lima, que é caríssima, sim. sendo que você precisa da sua Não precisa de um indústria ponto naquela comercial. região, que você não vai conseguir mão de obra, né? Então, Sim, tudo tem as suas análises, você tem que olhar sim. sempre, né, os impactos de tudo que você decide. É, No e é caso legal dele, na escutar. realidade, ele tinha duas casas alugadas, uma do lado da outra. Nossa, Então, era uma complicação, porque as duas casas, não, ele foi crescendo e ele foi pegando as casas do lado. Só que aí os caras têm que sair na rua para ir na outra casa e voltar. Aí a Anvisa ia lá fazer visita e ele tem que ter todo um estoque de controle, porque trabalha com produtos químicos e tudo sim. mais, né? E aí era confuso para organizar isso, não tinha um local adequado, entendeu? Aí o pessoal de manutenção ficava apartado e aí não sabia o que acontecia na empresa. Então, assim, a gente falou, não, vocês têm que juntar, nesse momento tem que Sim. juntar. E aí eles juntaram e aí eles estavam tão super felizes lá. Tá bem bonita, a empresa cresceu, já Que legal. estão com E é cinco, gratificante você ver, né? As mudanças, o é crescimento muito. das empresas, é muito gratificante. E eles estavam com cinco funcionários na comercial, hoje já estão com 15. Olha que delícia. Porque a gente botou sino, começamos a fazer festa. Ah, vendeu, bate sino aí. Né? Então, é outra motivação, né? O São pessoal. várias motivações. A gente começou a fazer isso também na empresa, mas hoje a gente faz de uma forma um pouquinho mais diferente. Hoje eu faço balões, coloco o dinheiro dentro, bateu meta, vamos estourar, fazer uma Opa! sexta-feira feliz aí. Me fala E que o dia que você pessoal, vai fazer nossa, isso que eu vou te visitar. sempre que bate meta. Então, consequentemente, dá uns 4 meses consecutivos estão batendo meta. E eu Ah, fico esperando o bichinho. lógico, caindo dinheiro do céu, quem não bate meta? Delícia! Quem não bate São meta? táticas, mas legal. Muito bom. Então era isso. Que bom que vocês gostaram. É Que bom. óbvio que tem aqui o intuito da gente falar um pouquinho do produto, né, que a gente está lançando, mas a ideia também era poder dar para vocês como esse negócio de olhar de gestão é muito amplo, né, é complexo, é grande, tem muita coisa para a gente olhar, muita coisa para aprender. Ó, o módulo, só para vocês terem uma ideia, o módulo de gestão a gente abriu em 14 itens para a gente falar. Só o módulo de gestão. Então, você imagina a hora que abrir todos os módulos aí que a gente tá mostrando, né? Então, é isso. Quer Hoje, falar, Andrezinho? só te agradecer aí pela participação aqui, que estava aqui um pouquinho aprendendo, e falar com o pessoal. Eu trabalhei com a Rose, já conheço o trabalho dela, e assim, sei da dedicação da profissional que ela é. Eu sei que alguns minutos aqui de conversa, às vezes fica difícil passar tanto conhecimento, né? Mas, assim, é bem bacana. Toda vez que a gente tem um empreendimento, a gente tem medos, principalmente o crescimento, ele dói, como a gente costuma falar, né? É muito difícil dar um passo sem ter muita certeza do que lá na frente a gente vai estar vislumbrando todos os cenários, e a visão que a Rose costuma trazer de processos, principalmente, a organização que ela faz, trabalhou comigo aqui na empresa que eu trabalho atualmente, assim, a visão que ela tem em geral do negócio é muito rica, e certamente para quem quer realmente dar um passo, para quem quer, busca um crescimento, busca ter uma visão de onde pode pisar, como pisar, o que fazer para chegar naquele próximo passo e o que vai acontecer lá na frente, eu tenho certeza que a Rose pode ajudar muito, tá? Eu estou assistindo aqui, aprendendo um pouquinho mais, tive a oportunidade de ficar aí um bom tempo trabalhando do lado dela. Sou do Rio de Janeiro, adorava quando ia para São Paulo lá bater um papo com ela.
E, assim, Precisando vir, hein? pode deixar que eu vou estar por Campinas esse mês ainda, se quiser. Opa, eu Eu vou para lá, então. também posso fazer uma visitinha. E, assim, gente, é muito enriquecedor a visão que ela tem. Então, estou aqui para aprender um pouquinho mais, matar a saudade, porque ela realmente gosta de pessoas e ela dá uma visão de processos, assim, como ninguém. Então, assim, aproveitem a oportunidade. Eu ainda não estou com a minha empresa, né? Então, assim, estou aqui Mas vai pegando. estar. Tem um plano aí para o futuro, mas assim, estou pegando aqui o know-how, porque eu sei que a profissional aí é gabaritada demais, tá, gente? Eu só queria dar meu depoimento, assim, porque eu Obrigada. conheço a qualidade do trabalho, tá? O link lá do Beijão. curso a gente pôs aqui no chat, não sei se todo mundo já pegou, né? Quem puder, por favor, espalhe. A gente vai estar publicando aqui esse vídeo aqui lá no YouTube a partir de amanhã. Então, é isso. Muito obrigado pelo seu depoimento, André. Agradeço muito. Eu nem paguei nenhum tostãozinho para ele, mas quando você vier para São Paulo, eu te pago um cafezinho. Ok? Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Eu estou começando, então, essa aqui é a minha inauguração, né, no canal, e a gente vai começar a publicar coisa daqui para frente, então, todo mundo lá me seguindo no YouTube, né, para a gente ter a continuidade disso, para vocês irem vendo tudo que a gente for soltando de inovação. Fechado? E vamos falando. Beijo, obrigada, gente, boa noite.